todo mundo vai ter um evento maravilhoso e aproveitar ao máximo o nosso encontro. Eu vou passar algumas dicas para o melhor uso do Spatial Chat. Caso vocês não estejam visualizando a tela toda, tem um regulador de zoom aqui no cantinho inferior direito da tela e é só ajustar ali. O nosso talk vai acontecer nas salas, então para vocês assistirem é só clicar lá no bonequinho no canto superior direito e escolher uma delas. Se você encontrar algum amigo por aqui no evento e quiser conversar com ele, pode ficar à vontade, é só arrastar o seu avatar para perto. Mas aí a gente pede também, isso é um ponto importante, quando começar o talk, o ideal é colocar o seu microfone no mudo para evitar vazar alguns barulhinhos ao fundo durante a conversa com as nossas convidadas incríveis. Gente, fiquem à vontade para postar, para registrar momentos, só não esqueçam de marcar a Creators nas suas redes sociais. Eu vou aproveitar agora e vou passar a palavra para a nossa co-founder, Noa Arcanjo, e espero que vocês curtam o evento. Olá, boa noite, pessoal. Eu sou a Noa, sou cofundadora e líder de crescimento, marketing e relacionamento aqui na Creators, e a minha missão é unir a nossa comunidade de talentos e ficarmos cada vez mais próximos de vocês. O Creators Day é o nosso evento que a gente adora fazer e acontece de 3 em 3 meses, então muito obrigada pela presença, a gente está muito feliz em ter todo mundo aqui. E, para quem não sabe, a Creators é uma HR Tech que conecta talentos sob demanda com empresas admiradas do mercado de forma ágil e segura. A nossa missão é ajudar criadores e criadoras a se monetizarem com o que amam fazer, de forma simples, né? Para facilitar o dia a dia, que já não é nada fácil. E a gente conecta a nossa rede de mais de 3 mil talentos com marcas como o Google, Pernod Ricard, Wildlife, Grendene e algumas agências como a VML Young Rubicon e a Cubo. O Creators Day, como eu já falei para vocês, é uma tradição, a gente já está na 6ª edição, muito orgulhosos disso. E a gente sempre traz temas relevantes para a nossa jornada de trocas com a comunidade Creators. Mas esse encontro, ele é super especial, porque aqui a gente vai falar do mercado de marketing de influência, um mercado que está previsto para atingir a marca de 15 bilhões de dólares já em 2022. Demais, né? E para esse encontro, a gente está cheio de novidades, mas eu acho que a mais especial delas é dizer para vocês que a gente ampliou nossas fronteiras e hoje a gente também conecta e media contratações de content creators na nossa plataforma. Olha só que bacana, hein? E para falar sobre esse universo e a gente se aprofundar mais no tema, falar sobre o indivíduo como publisher ou o indivíduo como mídia, o que tem sido feito, criado, explorado nesse mercado super gigante, que abrange cada vez mais adeptos, os famosos criadores de conteúdo. E para falar sobre isso, a gente trouxe convidadas muito especiais. E elas sabem tudo desse mercado de conteúdo e eu vou chamar cada uma aqui e contar um pouquinho mais de cada uma para vocês, tá? Vou começar pela nossa mediadora, a Bárbara Alves. Ela é engenheira de produção mecânica, graduada pela Unesp, tem pós-graduação em inovação e impacto social pelo Instituto Amani e Inovação, design e estratégia pela ESPM. Hoje ela trabalha no Google, com parcerias de produto para o Google Search, focada em projetos que tornem a experiência do usuário na busca melhor e mais rica, em conteúdos de confiança, é claro. Atualmente, a Bárbara trabalha com iniciativas que visam o desenvolvimento do ecossistema de criadores de conteúdo, com produtos que tornem a busca mais visual e que, ao mesmo tempo, trazem possibilidades para que os criadores se destaquem na web. E nas horas vagas, a Bárbara lidera o Comitê de Equidade de Gênero no Google e é mentora de mulheres empreendedoras. Muito boa noite, Bárbara. Obrigada pela presença. E essa fera que vai mediar nosso papo, hein? E ela vai conversar com a Dani Arraes, que escreve e confia na potência dos encontros, é jornalista e sócia da Contente Você,
a primeira e maior plataforma do Brasil por uma vida digital mais consciente, que faz coletivamente a internet que a gente quer. Ela faz o blog Don't Touch My Moleskine e a série de entrevistas Fala Que Eu Não Te Escuto, Impostora. Ela é pernambucana, vive em São Paulo desde 2006, quando ingressou na Folha de São Paulo, colabora ou já colaborou com os principais veículos de comunicação do Brasil. Boa noite, Dani, também seja muito bem-vinda ao nosso papo de hoje. E, bom, só tem mulher boa aqui hoje, hein? Vamos continuar nossas apresentações, olha só. A Luísa Vol, ela é publicitária, design, de interação e também sócia da Contente, junto com a Dani, olha só que bacana, que é aquela plataforma de educação e conteúdo para criar a internet que a gente quer. Ela pensa e escreve sobre o tempo, para além da produtividade, e sobre o que a internet tem feito com a gente. Já atuou em agências em Belo Horizonte, São Paulo e Barcelona, onde trabalhou com clientes como o Google, Natura e a IKEA. É especialista em liderança para a transição, design para a sustentabilidade e comunicação não violenta, por instituições como Schumacher College e Gaia Education. E para terminar nossas apresentações bombásticas, temos a Joyce Eleni. Ela é uma mulher preta, bissexual, nordestina, do interior de Pernambuco, jornalista formada pela rede Widen de ensino, personal stylist com especialização em consultoria de cores na moda pela escola Grow e Estúdio Imagine, respectivamente. Atualmente se dedica a criar espaços seguros e acolhedores na internet, em diversas plataformas, para dialogar sobre a estética da mulher negra, através principalmente do cabelo crespo e comunicação de moda. Hoje, o conteúdo produzido por Joyce é ancorado no canal Tipo 4, presente em blog, no YouTube, Instagram, Pinterest, Facebook e TikTok, e faz parte de projetos que vão desde a cena local, passando por marcas nacionais e alcançando nomes como até o próprio Google. Ah, só mulher muito bacana aqui, muito bacana estar aqui com vocês. Obrigada pela presença mais uma vez. E agora eu vou passar o nosso microfone virtual para a nossa mediadora, Bárbara, começar esse papo maravilhoso. Bárbara, é com você. Oi, gente, boa noite. Depois dessas bios, não sei nem como começar. Antes de tudo, falar que é uma honra estar aqui com vocês, essas mulheres maravilhosas. E eu queria começar esse papo falando um pouquinho da trajetória de vocês. Então, mulheres maravilhosas, eu queria ouvir de vocês o que vocês fazem hoje e como isso se conecta com o tema de criação de conteúdo que a gente tanto vai explorar hoje. Bom, a gente vou inaugurar aqui. Basicamente, escrevemos muito. Então, desde sempre, assim, essa é a nossa conexão com criação de conteúdo, né? A gente começou experimentando formatos digitais disponíveis, desde blog, aí passamos para as redes sociais e fomos sempre experimentando, vendo o que o formato também ajudava a guiar em relação à nossa criatividade. Então, desde o início, assim, essa vontade enorme de experimentar e de criar tem conexão completa, total com o que a gente faz até hoje. E a gente faz isso. Primeiro, boa noite, muito obrigada pelo convite. Uma honra estar aqui junto com todas vocês e quem está assistindo também. E a gente faz isso tanto nos nossos canais pessoais mesmo, quanto na nossa empresa e também para terceiros. Então, a escrita ela vai guiando essa criação de conteúdo que às vezes ela pode se tornar um perfil do Instagram para uma grande marca. Às vezes pode se tornar uma consultoria para essa marca. Às vezes pode virar um roteiro de um vídeo que vai contar alguma história. Então, essa criação de conteúdo, ela parte muito da escrita e ela se desdobra em qualquer que seja o meio que faça sentido para aquele projeto naquele momento. E a gente é muito apaixonada por essas possibilidades de criação de conteúdo. Eu e a Lu, a gente se conheceu pela internet há muitos anos atrás, então só isso já é suficiente para a gente ser muito apaixonada pela criação, porque
parece que a gente encontra a nossa turma, né? Quando a gente coloca a nossa voz no mundo, quando a gente resolve dividir com outras pessoas o que é mais genuíno na gente. Aí a gente encontra pessoas e de repente a gente tem uma empresa a partir disso e consegue gerar transformação. Sim, no meu caso, esse processo também ele surgiu de uma forma bem particular depois que eu passei pela transição capilar. Então, para mim, era um espaço para compartilhar e também para aprender muito o que eu estava me descobrindo naquele momento, né? Descobrindo o meu cabelo, a textura. E aí eu queria ter esse espaço. Eu também venho do jornalismo, então eu gostava muito de escrever e de compartilhar essas histórias, mas eu queria realmente que fosse uma rede de troca, que ao mesmo tempo que eu falasse, eu conseguisse ouvir também e aprender. E até hoje é isso que me guia, eu prezo muito por isso, desde o início até então. Eu quero muito que seja um espaço seguro para a gente compartilhar, e aí depois os temas foram se ampliando. Hoje em dia eu falo de estética no geral, né? Falo muito sobre moda também, mas tudo isso com um viés voltado mais para a mulher negra e pensando nesse cenário, nesses recortes também. Bom, gente, que demais. Deu para ouvir da fala de vocês que todas tiveram uma influência, querendo ou não, do que vocês viam lá fora, né? Então, eu imagino que a resposta de vocês talvez seja sim, porque eu vou perguntar, mas que antes de produzir conteúdo, vocês também consomem conteúdo, né? Eu imagino que sim, por conta do que vocês contaram, porque são mulheres totalmente conectadas no mundo aí da World Wide Web, e é quase impossível hoje em dia a gente não ser impactada por um monte de conteúdo variado em todos os tipos, né? E eu queria ouvir de vocês qual tipo de conteúdo vocês mais consomem e como vocês hoje, enquanto consumidoras desse conteúdo, escolhem o que faz mais sentido para vocês, tanto em formato quanto em conteúdo em si. Eu acho que para a gente produzir um bom conteúdo, a gente precisa estar sempre com a antena ligada, consumir com moderação, mas com uma curadoria muito bem feita, aquelas coisas que nos nutrem, e não necessariamente só aquelas que nos agradam. Então, eu sempre gostei de ver a internet como essa janela para o mundo, esse lugar onde a gente pode aprender a cada vez que a gente entra. Isso não quer dizer que tem que ser sempre um tempo útil, isso não quer dizer que a gente tem que o tempo inteiro, sei lá, sair dali com informação nova. Não, afinal, a gente vive no Brasil, a gente precisa de muito meme para conseguir lidar com tudo, mas eu gosto muito eu consumo muito conteúdo no Instagram, gosto de seguir pessoas que eu acho admiráveis, que fazem textão, apesar de, tipo, nem sempre falarem de textão, eu gosto, eu escrevo muito textão e gosto muito de textão, então procuro pessoas que me ensinem sobre feminismo, sobre cultura, sobre trabalho, sobre diversos assuntos, e ando apaixonada por podcast também, é uma mídia que eu tenho consumido bastante, e cuido muito para entender o que é que eu estou escolhendo colocar para dentro a cada vez que eu entro na internet, porque esse tempo ele pode escorrer muito rápido, né? E quando você viu, você está há horas e você nem lembra mais o que é que você está fazendo. Então, eu gosto de me distrair, mas também gosto de aprender. Então, esse é um pouco do norte de como eu consumo conteúdo. Para mim, assim, uma coisa que eu tenho buscado muito, com muita força no consumo de conteúdo, é tentar passar mais tempo com conteúdos transformadores. Eu acho que a gente é impactado por tantas ideias, assim, que se a gente de fato sentasse com aquela ideia, ela poderia transformar a nossa vida. Só que aí você passa adiante, aí tem outra ideia, e aí tem outra ideia. Então, assim, eu acho que o desafio hoje em dia, assim, para mim tem sido como conseguir passar mais tempo com esses conteúdos que podem ser tão transformadores, né? Então, e também sair do automático, né? Assim, buscar. Hoje em dia o conteúdo chega, ele chega por todos os lados, né? Eu acho que é impossível responder não para essa pergunta que você fez, né? Só se você for para uma cabana, isolado, sem nenhum acesso mesmo ao mundo exterior. Então, você sair dessa passividade em que tudo simplesmente só chega para você e, de fato, ter uma postura ativa no consumo de conteúdo, eu acho que é muito transformador e não deixa de sentir saudades da época do Google Reader, aproveitando que estamos falando aí com uma representante, que era assim, para mim, era a forma mais deliciosa de consumir conteúdo, sinto saudades. Para mim, eu me identifico muito com as falas das meninas, tanto de Dani quanto de Luísa também.
E para mim, além disso, tem também uma prioridade na hora de consumir. Eu consumo muito conteúdo, vai desde o meu trabalho até a minha diversão também, mas para mim uma prioridade é também buscar pessoas que se pareçam comigo, buscar pessoas reais e buscar mulheres negras, por exemplo, no meu caso, pessoas LGBTQIAP+. Então eu sempre estou ampliando a minha bolha, mas ao mesmo tempo eu estou priorizando essas relações, encontrar pessoas que se pareçam comigo, que tenham uma realidade parecida com a minha, que possam me inspirar também. Muito bem. Joyce, você está sempre dando um spoilerzinho da minha próxima pergunta. Estou chocada aqui, parece estar adivinhando. Gente, tem um estudo, que é o estudo Youth Culture Power in Progress, da Viacom, que ele foi feito com pessoas de 13 a 25 anos, e que ele fala exatamente muito sobre isso que você está falando, né, Joyce? 62% dos jovens hoje acreditam que o ambiente digital ajuda as pessoas a se engajarem com outras pessoas que compartilham dos mesmos valores, que são semelhantes com elas. Então, dessa forma, os consumidores eles passam a querer se ver representados, se ver escutados, se ver nessa conversa com o ambiente que eles estão consumindo. Afinal de contas, também tem essa questão de pessoas reais se conectarem com pessoas reais. Então, eu quero ver a verdade em você, no que eu estou consumindo também. Nesse cenário, vocês, content creators, se tornam uma peça-chave para criar narrativas verdadeiras, né? Para trazer esse acolhimento para quem escuta, para quem lê vocês. E aí, pensando nisso, acho que eu quero ouvir da Lu agora, Luísa. Como você tem visto os planos de mídia, especificamente nessa mudança de comportamento? Onde antes a gente tinha um investimento de caminhões de verbas em campanhas de mídia que eram pasteurizadas, que eram mais sempre iguais, específicas, e agora a gente vê que o melhor cenário, na verdade, é co-criar narrativas personalizadas para o público que você quer falar, com focos determinados, com focos bem determinados, por exemplo, vou falar com um certo gênero, com certa raça, orientação sexual, regionalização. Como você vê essa mudança no mundo atual? E essa é uma mudança muito positiva, necessária, urgente. No entanto, eu vejo como um começo de um avanço, né, de uma trajetória ainda muito longa por vir. Porque, querendo ou não, por mais que os planos de mídia incorporem cada vez mais diferentes players nesse ecossistema, né? Então, criadores de diferentes estilos, enfim, que possam falar de lugares completamente diversos, muitas vezes o caminhão de mídia acaba ainda sendo direcionado para a mídia nas grandes plataformas, né? Para garantir alcance, que ainda é uma métrica muito estimada, ou então também para players que ainda são muito blockbusters, né? A gente tem sempre a Anitta, a Juliette, a gente tem sempre essa conversa assim, que gira em torno ainda desses grandes nomes. Então, para a gente, de fato, conseguir diversificar e não ficar em pequenos clubes, por mais que a gente, né, eleja alguns novos grupos de criadores, ainda é muito... a gente ainda não consegue uma distribuição, de fato, muito efetiva. Assim, por isso, acho que a gente tem conversado muito sobre economia, né, dos criadores. Como fazer com que as pessoas possam, enfim, sustentar seu próprio trabalho, mas sem dúvida essa é uma mudança muito urgente, positiva e eficaz, né? As campanhas que não forem pensadas dessas formas simplesmente não têm êxito. Sim, exatamente. E acho que isso vem muito de um lugar também que, além de quererem se sentir representados nas campanhas de ação de marca, os consumidores da geração Z, que não são cringes, não tomam seu cafezinho o dia inteiro, que nem eu, que sim, minha xícara de café já está aqui. Eles querem ir além da personalização, né? Eles querem contribuir com a criação do que eles vão comprar. E por eles estarem ligados ao ambiente digital, os criadores de conteúdo entenderam, antes das marcas até, acho que tem muito a ver com o que você acabou de falar, o efeito líquido do conteúdo digital. As redes sociais, hoje, elas exigem narrativas culturais produzidas rapidamente e pautadas no feedback quase que na mesma hora das comunidades, de quem está lendo, de quem está consumindo. E aí, quando a gente compara isso com as estratégias um pouquinho mais antigas de mídia, que sempre incluíram teste AB para testar melhor performance, investir nela, ver o que dá certo, o que não dá, me parece que as narrativas autorais dos creators, as narrativas que vocês constroem, não permitem uma margem de erro, né? Afinal, um print aqui, uma gravação de um vídeo ali que você falou, pode viralizar muito rápido, negativamente, e pode gerar uma queda de reputação.
E aí, Joyce, me conta, o que que você acha disso? Você já viu, já sentiu na própria pele alguma coisa sobre esse tema que é um pouquinho mais delicado? O que que você acha? Sim, eu percebo na minha própria produção de conteúdo, eu percebo que existem também as oscilações das próprias plataformas, existem alguns momentos que são mais propícios para determinadas campanhas, e enfim, tudo isso acaba impactando, e é uma métrica que a gente precisa entregar basicamente de imediato, né, depois que acaba a campanha, enfim, todo esse trabalho, e que na verdade às vezes ele não entrega o resultado daquele momento que a gente esperava, mas que na verdade depende de outros fatores também, e muitas vezes o creator ele é visto como o único responsável, né, por esse pacote de entrega, de métrica, e na verdade não existe só esse fator, e às vezes esse fator nem é o tão determinante assim, existem muitos outros que conseguem influenciar nessa métrica, e acaba que isso é prejudicial também para o mercado, porque a gente acaba sendo sempre carregando essa culpa e produzindo mais e tentando criar novas formas de aumentar, por exemplo, o engajamento, como a Lu falou, que é uma métrica ainda também muito visada. Então, a gente acaba nessa ânsia de sempre entregar esses bons resultados e abrindo mão um pouco até da saúde, né, mental, enfim, da nossa saúde física, muitas vezes para produzir naquela demanda que precisa, que a rede diz que precisa para conseguir ter essa devolutiva da métrica alta, do engajamento alto, por exemplo. Boa. E você, Dani, o que que você vem sentindo desse movimento, dessa questão de, enfim, ter que tomar cuidado com o que fala, perceber a reputação, o que que acontece? Já aconteceu alguma coisa com você, algum hate, alguma coisa assim? Comigo exatamente não, mas o que eu percebo é que as marcas querem dos creators a autenticidade, querem o que o creator é, essa pessoa real, que não é uma pessoa pasteurizada que está ali vendendo a mesma coisa de diferentes anunciantes. Ao mesmo tempo, a gente ainda encontra umas limitações. Eu lembro que a gente fez um trabalho uma vez que tinha uma curadoria de creators e o cliente falava assim, mas eles já se posicionaram politicamente? Isso é um grande nó, porque tem cliente que fala, se a pessoa se posiciona diante de algumas questões, a gente não quer trabalhar com ela. No momento que a gente está vivendo, na minha cabeça é quase o contrário. Se a pessoa não se posiciona, é que eu não quero trabalhar com ela. Mas eu acho que ainda tem muito medo desse lugar de bancar. Eu quero fazer um trabalho com esse creator e eu entendo que ele é uma pessoa com interesses múltiplos. Ele se posiciona, ele pode vender produto, mas ele é uma pessoa, Então, eu acho que ainda tem esse gap. E eu acho que também tem uma questão que, assim, os tiros são muito pontuais. Então, vem uma marca, faz uma ação, aí quer que aquela ação seja bombe. Tipo, não tem uma construção de trabalho junto com aquele criador, que eu acho que isso é um próximo passo, assim, tipo, marcas que têm afinidade contribuírem para que aquele criador consiga levar a mensagem em mais momentos, sabe? Eu acho que falta sair daquela lógica, tipo, vou contratar um público que é uma foto e 3 stories, uma foto e 3 stories. Tipo, dá para fazer muito mais, mas será que as marcas estão preparadas para abraçar de verdade esse criador com sua vulnerabilidade também e com o fato de que ele não é uma vitrine, ele é uma pessoa que tem diversos interesses, que tem posicionamento e que vai falar e que às vezes pode até escorregar. Tem coisas que são negociáveis, tipo, sei lá, você vai vasculhar um cara que falou coisas racistas, tipo, isso realmente é impossível. Mas assim, você não querer que a pessoa se posicione num momento como a gente está vivendo, acho que essa conversa precisa ser atualizada. Claro, e acho que essa cocriação tem muito do que a gente falou anteriormente, né? Dessa parte de trazer a verdade, de trazer quem vocês são de fato para uma geração e para uma galera que quer consumir, que quer comprar de alguém que fala e que vive o que a pessoa vive também. E assim, mudando um pouquinho de assunto agora, a gente pode citar umas métricas de vaidade, né? Que não são efetivas à entrega de resultado diretamente. E aí aqui eu vou fazer uma comparação rápida com o mundo das startups. Tem um livro que chama Startup Enxuta, que é a chamada Bíblia da Startup, do autor Eric Ries. Ele destaca o perigo da ilusão das métricas da vaidade. E ele ressalta que a gente deve ter em mente os 3 As, as boas métricas, que é acionável, acessível e auditável. Gente, isso no Google para a gente é super importante. Então, mundo dos dados, das métricas.
E tudo isso porque a gente pode traquear de fato os dados e traçar a estratégia assertiva a partir desses dados, a partir do que a gente vê. Com tantas exigências para produzir conteúdo de acordo com as guidelines de cada plataforma, e aí não é uma, né? Vocês têm que entender o que cada plataforma deixa, o que cada plataforma está esperando de vocês, como essas fórmulas mirabolantes acontecem, né? Para vocês não perderem alcance, gerar engajamento, reconhecimento da marca, e entender como a agenda de vocês funciona, como vocês fazem para produzir conteúdo para cada uma das plataformas, enfim, quais métricas vocês mais consideram como relevantes para vocês para medir o sucesso de uma campanha de marketing digital. Aí, Dani, já que você já estava compartilhando um pouquinho com a gente, queria ouvir a sua opinião disso também. Acho que uma das principais métricas para a gente é se aquele conteúdo gerou conversas, se aquilo ali reverberou nas pessoas. Não é mais sobre like, é sobre o que aquilo ali fez com aquela pessoa que resolveu dar um tempo de atenção. Aquilo fez ela pensar, ou aquilo divertiu a pessoa, tipo, fez ela saber de uma coisa nova, fez ela ter um insight. Então, assim, o que é que aquele conteúdo gerou de transformação? A gente sabe que a conversa sobre números também é outra que a gente precisa ter, que existem muitos números que são facilmente manipuláveis. Existe creator que cai na bobagem de comprar seguidores, de comprar engajamento. Eu vi recentemente, eu recebi no meu WhatsApp uma empresa falando assim, que vende engajamento e falando assim, você pode comprar pessoas para estarem na sua live. Então, assim, a gente realmente precisa entender que os números, eles podem ser maquiados e manipulados. Então, assim, você conseguiu engajar a sua comunidade naquela conversa, você consegue, inclusive, ter uma comunidade, porque eu acho que uma das forças do criador é que ele está ali falando dos assuntos que são pertinentes para ele, mas ele coloca pessoas ao redor, né? Pessoas que se interessam por aquilo. Então, é esse que faz sentido. Eu gostei muito quando a Joyce falou isso, que tipo, não adiantava para você falar só da sua transição, você queria compartilhar com outras pessoas, você queria dividir isso. Então, para a gente, o que reverbera de conversa, o que gera de transformação é a métrica principal. Que legal, acho que isso tem muito a ver com esse movimento que a gente vê que a gente tem chamado de passion economy, né? Que é o que importa é a quantidade de pessoas que vocês têm perto, o que importa é o quanto as pessoas estão engajadas na paixão e compartilham a paixão que você tem também. E aí, pensando nisso, já também relacionado, olha, outra que me deu spoiler aqui na minha pergunta, tem várias formas muito interessantes de monetizar, né? E os creators têm começado a se dissipar em redes de nicho. Ter uma monetização baseada não só em acordo com marcas hoje em dia não é suficiente para um influenciador, então vocês têm que pensar mais, pensar e ir além, o que mais que eu posso fazer? E, inclusive, a gente pode citar uma relação de ter muitos seguidores pouco engajados, como você mesmo acabou de falar na sua resposta, versus ter menos seguidores, mas que são super fiéis, que estão com você sempre, que contribuem para você ter uma monetização, inclusive, possivelmente, num formato mais fã-clube. A gente está aqui pensando numa referência que é a Patreon nos Estados Unidos, não sei se todo mundo conhece. E aí, enfim, queria ouvir a opinião de vocês. Como isso impacta na agenda de vocês, enquanto creators? O quanto uma plataforma como a própria Patreon ou a Creators, que a gente está aqui falando com eles hoje, que conecta talentos a projetos que estão fora desse ambiente mais típico, mais tradicional de mídia social, pode ajudar na monetização de vocês, como vocês e outros micro e nano influencers. O que você acha, Joyce? Qual é a sua opinião? Bárbara, você consegue só repetir o finalzinho que eu não consegui te ouvir? Vamos lá. Como você acha que essa economia de ter clientes, olha a louca, seguidores são mais fiéis, que estão ali com você sempre perto, impacta na sua agenda enquanto criadora? Quanto uma plataforma como uma Patreon, que eu, enquanto sua fã, posso escolher mensalmente depositar um valor ou outro, ou a própria Creator, que está ali conectando talentos a projetos que estão fora desse mundo mais tradicional da mídia social, como isso pode ajudar na monetização dos influencers? Sim, sim. A minha relação, por exemplo, acho que é um grande case em relação a isso, porque o meu número de seguidores, ele não é tão expressivo assim, se a gente for comparar, né, com a média do que as pessoas consideram um número de seguidores alto, mas o meu engajamento, eu sou bem feliz com ele. É um engajamento, eu tenho uma comunidade que o engajamento entre a gente, ele é bem eficaz no sentido de
conseguir comunicar, por exemplo. As minhas seguidoras, elas conhecem o meu estilo, elas conhecem o meu tipo de cabelo, elas conhecem exatamente quem eu sou e quais são as características, por exemplo, que podem se transformar em um publi mais à frente. Quando eu chego para elas com um publi de moda, elas sabem que eu estou entregando também o meu estilo aliado àquele publi. Então, elas passam a ter mais confiança no que eu falo e no que eu monetizo através dessas parcerias pagas. E eu acho que aí é que está a grande chave, né, do meu engajamento e dessa conexão, dessa comunidade, como o Dani falou, que eu consegui construir e que a gente vem mantendo. E eu acho que essa é a maior riqueza na hora de conseguir patrocinar e conseguir manter até uma relação com a marca, porque você entrega um engajamento que ele é real. Eu tenho, por exemplo, algumas seguidoras que compram de indicação minha e aí voltam a comprar e me mandam no direct e conversam comigo sobre aquilo. Eu também sou muito aberta, por exemplo, com as minhas seguidoras para falar sobre o que funciona para mim e o que talvez funcione para elas. O que é que eu deixo como indicação e não necessariamente como um certificado de que aquilo realmente vai funcionar. Por exemplo, eu trabalho muito com cabelo e com cabelo crespo. Então, eu sei que tem produtos que o meu cabelo ele vai amar e tem produtos que não vão funcionar, mesmo que funcionem no cabelo de outra menina crespa. Então, eu tomo muito cuidado também de ser bem honesta com o meu público nesse sentido, para conseguir criar essa credibilidade e elas entenderem que aquela é uma indicação que funcionou para mim e que possivelmente vai funcionar para elas também, mas que não é uma certeza absoluta e que a gente está num processo de experimentação também. Eu acho que isso que torna a publi mais engajada e essa monetização mais real e mais honesta também. Eu queria complementar também um pouquinho dessa pergunta, né? Quando você fala, né, dessa diferença entre a gente ter milhares de seguidores pouco engajados e uma comunidade super engajada, né? Como isso tem impactado a agenda do creator. Então, assim, acho que esse tema, né, da economia dos creators é um tema muito quente agora, né? Então, a gente, coletivamente, nas últimas décadas, a gente ficou focado em distribuição, conseguir audiência, né, seguidores, fãs. Então, esse era o foco, número. E né, a Joyce falando, a minha audiência, né, nem parece tão grande. É gigantesca a sua audiência, Joyce, né? Então, assim, a gente ficou tão focado nisso que, como a Dani falou, é uma conversa super importante para a gente voltar a enxergar os números. Só que aí, com essa audiência nas mãos, a gente percebeu que, de fato, um publi aqui e outro ali não vai sustentar, né, os negócios. E aí ficou todo mundo com seus centenas de milhares ou centenas de pessoas e falou, e agora? Né? Então, o que a gente faz? Então, eu garanto que essa pauta está na agenda dos creators, né? É urgente diversificar. Então, de novo, quando você pergunta, né, o que uma plataforma como o Patreon ou como a Creators, por que é importante? É muito importante. Porque eu acho que a consciência de que essas grandes plataformas são casas alugadas, que mudam as regras a todo tempo, gera uma frustração enorme. Né? Vídeo, últimas mudanças, fica todo mundo, ai meu Deus, é agora, o jeito que eu faço já parece que não é suficiente, eu preciso deixar de ser quem eu sou. Então eu acho que tem muita gente buscando lugares, né? E infelizmente a gente ainda vê poucas saídas, mas eu acho que a concorrência nesse sentido vai aumentar e é incrível que isso aconteça para nós. A gente quer muito que todos os players passem a pensar como manter os creators que agora estão se dando conta de que trabalharam arduamente para conseguir fãs e base, seguidores, não para si próprios, mas para as próprias plataformas, né? Então a gente precisa urgente de lugares em que a gente consiga falar, por exemplo, com 100% da nossa base. O quão frustrante é você conseguir seus 1.000 seguidores, 10.000 seguidores, 20, 100 e conseguir falar com uma porcentagem ínfima disso é uma loucura. Eu acho que a gente vai olhar para trás e vai falar, a gente estava bem louco.
Então, acho que tá na agenda de todo mundo repensar estratégias e diversificar formatos e encontrar casas mais acolhedoras. Uau, tô aqui, ó. Ficam aí os recados. Bom, antes de eu fazer minhas próximas perguntas, que eu ainda tenho por aqui, eu queria falar para o pessoal que está aí assistindo a gente para mandar pergunta para a gente, tá? Vamos ter no final um tempinho para a gente pegar as perguntas de vocês e compartilhar aqui com essas mulheres maravilhosas. Não percam tempo, que não é sempre que se junta tanta gente incrível assim, hein? Então mandem aí no chat aquela dúvida, aquela pergunta que você sempre quis fazer, pede aquela dica, aquela ajuda, alguma coisa do tipo. Enquanto vocês fazem isso e pensam, eu vou para a minha próxima pergunta. No último ano, a gente observou um boom no consumo de conteúdo em vídeo, né? Acho que principalmente desde o começo da pandemia, a busca por esse tipo de conteúdo em várias redes sociais cresceu, assim, significativamente. A gente começou a observar algumas tendências desses formatos, né? De formato de vídeo. Eita! Vocês estão me ouvindo, então, né? Sim. Desculpa, falou aqui. Bom, enfim. Em paralelo, de uma forma quase que orgânica e conjunta a isso, a gente observou um grande crescimento no consumo online. Acho que em todos os mercados a gente pode ver isso. Já tem pesquisas do Departamento de Comércio dos Estados Unidos que comprovam esse movimento. Ela foi atualizada agora em janeiro de 2021 e ela mostra a super alta no share das compras online. No total de vendas do varejo, que, por exemplo, cresceu 44% no último ano, que é, enfim, gigantesco, né? Então, eu queria saber de vocês, qual vocês consideram o peso da ligação e a relevância dos criadores de conteúdo que dedicaram grande parte do tempo com vídeos de reviews, demonstração, recomendação de produtos no aumento das compras online, e como as marcas podem se beneficiar desse momento. Então, a Joyce já está até sorrindo aí. Posso começar falando? Sim. Eu amei essa pergunta porque eu consigo me ver muito nela. Nos últimos meses eu percebi que o meu canal no YouTube ele teve uma crescente gigantesca dos meus vídeos bem antigos, inclusive, mas que eram vídeos de review. Vídeos, por exemplo, de resenha de base, resenha de produto. E aí eu acho que tem muito a ver com o que você falou, porque o consumidor final, nesse momento, principalmente depois dessa pandemia, depois desse tempo isolado, ele se viu sem aquele contato físico com o produto, né? E eu acho que nós, enquanto criadores de conteúdo, conseguimos passar muito além da performance de um produto, muito além do resultado de um serviço, por exemplo. Quando eu faço as minhas resenhas de cabelo, eu não vou falar só sobre a performance, se funcionou, se não funcionou para o meu cabelo. Eu me preocupo em falar sobre o cheiro daquele produto, eu me preocupo em falar sobre a consistência daquele creme, e tudo isso entrega para o consumidor final uma experiência que ele não teria no momento, porque ele não está conseguindo ter esse contato físico. Então, até eu, enquanto consumidora de conteúdo, estou indo assim, sempre que eu preciso de um produto, eu vou no YouTube, eu vou em alguma rede para encontrar algum review, alguma resenha, algum material completo que consiga me dar as sensações que eu não posso ter naquele momento. E essa crescente que eu falei nos meus vídeos foi principalmente em relação a produtos de pele. Por exemplo, resenha para base de maquiagem. Muitas meninas se aproximaram do meu canal porque elas encontraram no meu tom de pele uma identificação, e como elas não estavam conseguindo encontrar aquela base, por exemplo, no display, né, da marca online, e ter a certeza que funcionaria para a pele delas, elas conseguiram ver em mim esse elo e conectar dessa forma. Então, acho que foi fundamental o papel desse tipo de vídeo, desse tipo de conteúdo, nesse momento, principalmente. A gente tem uma abundância muito grande de informação, né? A gente é bombardeado por promoção, por qualquer coisa a gente pode comprar. Então, eu acho que o criador, ele entra também como esse curador, né? Nesse mar de opções, como é que você escolhe? Eu percebo em coisas simples. Aliás, é muito difícil comprar uma base pela internet. Eu acho que foi a coisa que eu não consegui comprar na pandemia. Eu comprei e errei o tom. Tipo, não ficou bom. Aí ficou meio estranho, mas eu usei mesmo assim. Mas eu falo no meu perfil, várias vezes eu falo de livro. E eu só falo de um livro se eu leio até o final. Tipo, eu nunca posto um livro que eu comecei a ler, tipo, porque eu vejo que eu falo ali para um monte de gente. A quantidade de gente que salva, que compartilha e que depois me marca falando, tô lendo, é muito grande. Então, assim, é quase que
a pessoa procura o meu perfil quando ela tá querendo, sei lá, tá na livraria, tá querendo saber o que comprar, ela olha ali. E tem um lugar, eu uso esse delineador azul. Não tem um dia que eu não passe, que alguém não me pergunte, de onde é esse delineador? De onde é esse delineador? Tem um monte de delineador azul em várias marcas, mas, tipo, a pessoa me pergunta porque me vê ali todo dia. Então, eu acho que a gente tá buscando, tipo, eu acho que os criadores, eles são hoje amigos da gente também, né? Tipo, é uma companhia virtual. A gente tá passando muito tempo nas telas, a gente tá criando aquelas interações, então, se a gente tem afinidade com o que aquela pessoa fala, a gente tem afinidade com o que ela também consome. Então, a gente vira um filtro muito interessante para essa transição, né? Tipo, eu vi ali, comprei, essa pessoa gosta de verdade. E eu acho que, para mim, também funciona muito ser muito transparente. Até eu comecei a fazer mais publi recentemente, assim, eu falo, eu tô fazendo porque eu acho legal de verdade. Tipo, tem marca que chega que eu não consumo, que não faz sentido na minha vida. Então, assim, eu prefiro não fazer. E isso pode ter todo um recorte de privilégio e tudo mais, mas é um lugar que, assim, eu valorizo demais aquela minha comunidade ali. Então, eu não quero colocar nada que eu não acho legal de verdade. Mas também vou adorar se, quando eu fizer publi, as pessoas se engajarem, porque eu acho que essa é uma outra conversa que, em vários momentos, a galera parece que regula o like quando vê uma parceria comercial. É também mais uma conversa para a gente ter. Ó, já fica aí para o Creators Day 7, uma pauta possível para a gente ter. É muito legal. Acho que na fala de vocês eu ouço muito, me vem muito a palavra responsabilidade, que vocês têm também, né? E representatividade, principalmente com essa questão, por exemplo, da base, essas coisas. Então, que importante esse papel que vocês têm. E você falou de amizade, gente. Eu, agora nesse programa, que eu estou mais perto de vocês, enfim, tenho trabalhado mais perto de content creators, eu passo umas vergonhas que eu fico nervosa, porque eu vou falar com umas pessoas que eu acho na minha cabeça são minhas melhores amigas, porque eu converso com elas todos os dias antes de dormir ali, ó, quando eu tô nas minhas redes, eu fico ouvindo a pessoa e falo assim, ai, olha, melhor amiga, mas não, mas tudo bem, é melhor amiga também, Nossa, é um espaço você seguro. ouve podcast, você se acha íntimo da pessoa, né? Porque a pessoa tá ali no seu Sim. pé do ouvido por 2 horas, e se de repente é minha amiga, ela só não sabe. Exato, a pessoa acompanha você para correr, ali na hora que você está no momento ruim, então aquela pessoa está mais perto de você que algumas outras pessoas, né? E acho que isso tem muito sobre o que vocês trouxeram, acho que na bio das três e também no trabalho de vocês três no início que a gente estava falando, dessa questão de segurança, de criar uma rede, de criar comunidade, né? Enfim, eu acredito que um ponto muito importante quando a gente conversa sobre criação de conteúdo e comunidade é essa importância exatamente de criar ambientes digitais seguros para os influenciados também, né? Com essas mensagens que vocês trazem, enfim. E pensando nisso, eu queria ouvir das três dicas, já que ninguém ainda mandou dicas, gente, mandem pedidos de dicas e perguntas no chat, estou reforçando aqui. Mas, enfim, eu queria saber de vocês dicas para criadores de conteúdo que querem criar esse espaço seguro para o público deles, com a menor quantidade de gatilhos negativos possível, e que ao mesmo tempo vocês consigam entregar um conteúdo que é relevante para o público, para as marcas, para possíveis contratantes, enfim, e até para vocês, né? Eu acho que nisso tudo, nesse equilíbrio, a gente fala muito de quem consome, de quem quer estar perto de vocês, mas também como vocês garantem que o bem-estar de vocês está ali equilibrado. Quem quiser começar, o palco é de vocês. Eu posso começar, então. Eu acho que assim como tantas profissões, né, tem um código de ética, na Content a gente acredita que os criadores também devem ter, né? A gente tem que começar só a aprender o que é ética no digital, porque de fato parece um vale tudo, né? Assim, você por trás da tela ali, você está protegido, né? Quase como no trânsito ali, que você xinga e sai. Na internet também simula muitos desses ambientes. Então, a gente precisa começar a humanizar muito essas relações, né? Ver as pessoas por trás daquilo. Né? Quando você comenta assim, a menor quantidade de gatilhos negativos possível, a gente está sempre pensando nisso na Content. No entanto,
Viver é gatilho, esse é até um dos posts que a gente já fez, porque tudo pode ser um gatilho para alguém. Então, assim, tem que também ter a consciência de que você não vai conseguir criar algo tão imaculado que não toque, né, na ferida ou numa dor de 100% das pessoas. No entanto, você pode e deve, né, tentar ter uma comunicação inclusiva e tudo mais. Então, tem a sua responsabilidade de aprender educação midiática, né? Tem a sua responsabilidade de aprender sobre desinformação e de não colaborar com isso. Eu acho que essa responsabilidade chega a partir do momento que você, de fato, né, conversa com uma audiência, comercializa o seu espaço, que as pessoas que estão ali te ajudam a fazer isso. E quanto mais diversidade você tiver no backstage, né, de quem cria, de equipes e entrevistas, se você é um creator solo, né, nada te impede de conectar com outras pessoas e aproximar de pessoas diferentes de você, isso garante com que você enxergue além. Porque enquanto você não está num ambiente diverso de tudo, de ideias, inclusive, muitas vezes você vai estar cometendo ofensas e ignorando parcelas de pessoas, e isso, de fato, não vai ser um espaço seguro, acolhedor. Então, são muitas coisas. Vou deixar agora para as meninas complementarem. Eu acho que tem um lugar muito forte também que a gente está passando muito tempo nas redes e ainda existem muitos criadores que postam para manter o algoritmo funcionando, né? A gente fica nessa corrida de um algoritmo que a gente não sabe como funciona, mas a gente está o tempo inteiro fazendo mais. O algoritmo nunca diz para a gente fazer menos, para a gente fazer o que a gente quer. É sempre assim, dê mais, dê mais, dê mais. Essa corrida, ela é muito prejudicial para a nossa saúde mental. Não é à toa que já é uma conversa, né, a saúde mental dos criadores de conteúdo, porque a gente não é máquina, a gente não é robô, a gente não foi substituído por robôs, a gente ainda preserva a nossa humanidade, mas a internet, às vezes, faz a gente esquecer disso. Então, eu acho que uma maneira interessante da gente evitar esses gatilhos negativos e da gente se preservar, né, preservar uma cultura de bem-estar, é a gente entender que um post para constar, só para constar, não vale mais. Vale mais você talvez não postar alguns dias e postar uma coisa que seja genuína e relevante do que só entuchar de conteúdo, porque já tem muita gente fazendo isso. Então, assim, como é que você se conecta de verdade? Tanto com você, porque eu acho que a criação de conteúdo, ela pode parecer algo que é muito externo, e porque quando você está lá, né, na internet, você está falando com outras pessoas, mas ela parte de um lugar muito interno. É um lugar de você acessar sua criatividade, é um lugar de você escrever, de você se comunicar, de você entender o que você quer falar. Então, como é que você abastece esse seu lugar interno e você respeita o seu tempo e não fica nessa corrida louca, porque a linha de chegada dessa corrida é o esgotamento, né? Já acontece isso hoje. Então, a gente precisa lembrar que a gente ainda tem as rédeas e a gente é protagonista dessa relação. Assim, a gente vai construir a internet que a gente quer que exista e não ser refém dessa rede que nos suga. Eu concordo plenamente com o que as meninas falaram, e também eu acho que é importante ter uma voz firme com o seu público e ter consciência do seu papel e até onde vai estabelecer os limites mesmo do seu público e até onde vai o seu papel, porque às vezes eu tenho a sensação também que a linha entre o que a pessoa pode opinar da minha vida, o que a pessoa pode opinar sobre o meu conteúdo, ou até algumas opiniões, essa linha ela ficou muito sensível, e isso o criador, como também é um mercado ainda muito novo e em constante mudança, às vezes o criador ele se sente nessa dívida com o público dele, porque é através desse público que ele consegue, por exemplo, essa monetização e tudo mais, e aí eu sinto também que se cria uma relação de andar pisando em ovos em relação, por exemplo, quando o seu público passa de algum limite, que, por exemplo, quando você está num ritmo de produção que não é exatamente o que a rede está pedindo, e aí o seu público começa a cobrar excessivamente. Você também tem que saber até onde vai esse direito desse público de cobrar que você acelere essa produção, ou até onde vai realmente o seu limite. E acho que dá parâmetro
ao público de quem você é, para quando vier, por exemplo, uma publicidade, ele conseguir confiar em você, porque ele já te conhece, ele sabe exatamente o que dá match com você, ele sabe exatamente qual é o seu discurso, quem é você, literalmente, e aí ele conhece que a marca pode realmente ter um fit legal com você ou não. Então, dá parâmetro e criar outros conteúdos, além dessas publicidades, que falem sobre quem você é, que falem sobre o que você gosta também. Muito legal, gente. Que aula, né? Que aula que estamos tendo aqui. Bom, começaram a chegar umas perguntinhas aqui do pessoal que está mandando no chat, e eu vou escolher uma aqui que tem tudo a ver com o projeto que, inclusive, nós estamos juntas, né? E aí eu vou fazer um pequeno jabá aqui. Para quem não sabe, para os criadores de conteúdo, criadoras de conteúdo que estão nos ouvindo, que tem blog, o Google agora tem um novo formato que você pode criar posts no seu blog, que chama Web Stories. Deem uma fuçada aí, essa mulherada que está fazendo um conteúdo muito legal. Mas, enfim, Thaís, nosso ouvinte, perguntou o que vocês acham do futuro dos blogs enquanto mídia. Então, eu amei essa pergunta, amei. Quem quer Eu falar? amei essa pergunta porque ontem eu estava querendo postar um texto no Instagram e ele estava muito grande. Aí eu fui tentar diminuir ele, aí de repente eu resolvi escrever outro e eu escrevi 3 vezes maior. Tem hora que eu não caibo ali naqueles 2.000 caracteres e às vezes eu fico pensando o quanto a gente molda a nossa criatividade para os formatos que são dados e às vezes a gente quer fazer uma legenda curta e às vezes a gente quer sentar a mão no textão. Então, eu tenho sentido falta de ter uma casinha onde eu consiga dar vazão ao que eu quero e não onde eu caibo. E eu tenho visto que não é só uma questão minha, tipo, eu acho que a crescente retomada das newsletters, né, e o sucesso que elas estão fazendo indica isso, um lugar em que você consegue primeiro entregar para todo mundo que escolhe assinar, né, e você consegue fazer no fôlego que você quiser. Isso é muito legal. Eu acho que a gente está entendendo que a criação de conteúdo, ela pode ser mais múltipla do que ela é hoje. A gente já passou muito tempo nas plataformas como elas são, mas eu acho que a gente tem uma maturidade mesmo nesse ofício. E aí a gente começa a entender que, ok, está na casa alugada, mas que bom, talvez ter a casa de praia, a casa na fazenda, vão continuar sendo casas alugadas, mas pelo menos a gente consegue experimentar um pouco. E acho que tem um outro lado, assim, dos blogs, que é dar fôlego para o conteúdo que você cria, né? Então, assim, se eu crio um post num blog hoje que eu tive um baita trabalho para fazer e tal, esse post pode ser encontrado, né, no futuro, as pessoas podem acessar ele de várias formas. E ao mesmo tempo, se eu faço um vídeo, às vezes, né, no Instagram, por exemplo, assim, aquilo eu não consigo encontrar aquele conteúdo. Então, isso, por exemplo, como criadora, me causa bastante frustração, assim, de pensar em quanto conteúdo, quantidade mesmo de conteúdo que já foi criada que não é passível de ser encontrada, assim. Então, eu acho que isso é muito importante, assim, é uma das coisas para a gente pensar nesse futuro, né? E acho que agora que a gente está começando a acordar que grandes números não são tudo, a gente talvez vai começar a ter esses espaços que sejam mais dedicados para a nossa comunidade mais fiel, porque eu acho que esse às vezes é um dos nós, né, de quem decide, eu vou ter um blog, mas quem vai nesse blog? Né? A gente acha que as pessoas só vão visitar se a gente estiver na plataforma da vez. Mas se você, de fato, tem uma comunidade ali que está interessada no que você tem a dizer, eu acho que você pode se arriscar a ter outros formatos, né? Eu sou suspeita para falar, eu sou completamente apaixonada por blog, eu consumo diariamente, assim, tenho os meus blogs favoritos, e a primeira plataforma, né, que eu comecei a criar conteúdo foi o blog. Então, para mim, assim, é um espaço, é literalmente aquele espaço seguro que eu estava pensando em criar para compartilhar. Então, até no próprio blog, não é uma característica tão forte, né, dos blogs, mas ter essa questão dos comentários e da conversa ali mesmo, dentro da própria plataforma, mas o meu eu consigo ter essa conversa ainda hoje. Então, para mim, é um espaço até mais seguro, assim, falando de uma forma mais pessoal, porque no meu blog, por exemplo, eu costumo compartilhar alguns textos que eles são mais íntimos,
falam sobre quem eu sou e tudo mais. E aí, quando eu posto esse tipo de conteúdo lá no Instagram, além de ser aquele textão que eu sei que a maior parte das pessoas vai olhar a foto, dar o like, passar direto, que não vai ler, que não vai realmente ser impactado por aquelas palavras. Além disso, eu acho que eu também acabo ficando com esse bichinho na cabeça de pensar, ai, quantos likes vai ter? Será que vai prejudicar, por exemplo, o engajamento de outras publicações? Será que eu estou prejudicando o meu andamento dentro dessa plataforma com esse desabafo, enfim, com esse tipo de conteúdo mais denso? E aí no blog eu não preciso nem me preocupar com isso, é uma questão que nem existe. Então eu me sinto muito mais confortável, muito mais leve em escrever esse tipo de texto e abordar realmente algumas questões que são muito íntimas e muito particulares por lá. E eu sei que tem gente que lê, que compartilha, que conversa comigo, e é muito rica essa interação que eu tenho com as pessoas que acompanham o meu blog, porque são pessoas que realmente depois, por exemplo, quando eu posto textos falando sobre transição capilar, sobre as minhas experiências de vida, sempre tem alguém que vem depois conversar comigo, manda um e-mail, ou manda até em outra rede, falando, poxa, eu me identifiquei, tal fase da minha vida foi parecida com a sua, a gente tem muito em comum. Então eu percebo que ainda impacta as pessoas, e ao mesmo tempo eu me livro dessa coisa de ficar muito ligada aos números e às métricas que outras redes têm. Muito bom, gente. Mais perguntinhas chegando. Temos uma perguntinha da Tânia Dutra para a Luísa. É o seguinte. O mini CV da Luísa me chamou muita atenção quando eu li Especializada em Liderança para a Transição. Fiquei curiosa para saber um pouquinho da experiência dela nesse ramo. A transição, seja em qualquer aspecto da vivência, é um momento muito delicado e sensível. Poderia falar um pouco sobre isso? Ai, que legal essa pergunta. Liderança para a transição foi uma especialização que tanto eu quanto a Dani fizemos na Schumacher College, na Inglaterra, uma escola focada totalmente em sustentabilidade, uma escola, um espaço realmente mágico que eu convido todo mundo a conhecer, quem não conhece, tem uma sede dessa escola no Brasil também, que é a Escola Schumacher. Então, assim, na Schumacher eles entendem transição da seguinte forma, o mundo tal como está hoje precisa de uma transição para a gente conseguir sobreviver enquanto raça humana, né? Assim, a sustentabilidade é um assunto completamente urgente. Então, a liderança para a transição nesse sentido quais são as habilidades dos líderes para construir esse novo mundo, né? Esse mundo que respeita todos os recursos, né? Inclusive a nossa força de criação, né? Tem a ver também com isso que a gente está falando aqui hoje, né? Da gente não se esgotar, da gente ter uma vida com qualidade. Então, quais são os aspectos da liderança que a gente precisa considerar para criar esse mundo? Então, foi isso que a gente estudou lá. Então, é um grande panorama, assim, das questões mais urgentes da sustentabilidade no mundo, para você ser uma liderança capaz de tomar decisões que consideram não só uma boa vida para nós aqui agora, mas para futuras gerações, né? Para a gente pensar não só para nós e nossos filhos, mas assim, quais são as decisões que vão impactar positivamente 7 gerações para frente? Então, é isso que essa especialização nos provocou e nos trouxe, e sem dúvida tem tudo a ver com o caminho que a gente tem trilhado na Contente. Então, na nossa área, né, comunicação, a gente focou muito mais na nossa missão de promover educação midiática e de buscar criar a internet que a gente quer, né, que vai impactar positivamente não só o ambiente digital, mas a vida como um todo. Espero ter respondido sua pergunta. Uau, que inspiração. Bom, a gente está chegando quase no final do nosso bate-papo, e aí temos uma última pergunta da Tati Alencar, para todos vocês, para quem quiser responder. Ela diz o seguinte: o slow content tem sido mais propagado nos últimos tempos e vejo que tem cada vez mais creators adeptos. Vocês acreditam que as marcas também podem seguir na mesma linha? Valorizar o tempo saudável da produção e absorção da informação? Infelizmente, não. Eu acho que as marcas vão continuar apostando em volume
e estar na conversa das pessoas. Eu acho que a gente ainda está num lugar que eu acho maravilhoso o slow content, tipo, acho muito interessante quem se dedica a isso, mas eu acho que como as plataformas elas ainda priorizam quantidade, fica difícil. Principalmente se você pensa, aí até você vê uma grande marca que resolveu, uma marca de moda, eu não lembro o nome agora, que resolveu que não estaria nas redes sociais. É uma marca de luxo, uma marca que tem toda a mídia do mundo, é uma marca que tem toda a possibilidade de não estar. Essa conversa, ela fala um pouco sobre privilégio também, porque imagina quantas marcas de mulheres empreendedoras precisam estar nas redes, no WhatsApp, precisam estar ali ativamente tentando vender para conseguirem sobreviver. Então, eu acho que, infelizmente, ainda é uma conversa para poucos, e que a gente não está no momento de uma maturidade para que a gente consiga ver só apenas a relevância da mensagem. A gente ainda dá muita importância à repetição da mensagem. Gostaria que no futuro a gente conseguisse não ver todo mundo tendo que criar tanto o tempo inteiro, mas isso também não é uma questão só da internet, é uma questão das inúmeras crises que a gente está passando agora, né? A gente está na crise sanitária, na crise econômica, na crise política, então, assim, está todo mundo tentando dar seu jeito. Então, acho que mais para frente, talvez, se a gente quando a gente se recuperar um pouco, pode ser que essa internet fique um ambiente em que a gente precise ser menos verborrágico e mais eficiente. Eu acho, inclusive, Dani, que relacionado a isso que você falou, tem muita questão também da própria, por exemplo, a empreendedora menor que acabou de abrir um negócio e que criou seu perfil, ela também tem esse fluxo mais acelerado, ela precisa ter, né, para conseguir se manter vista, também porque eu estou percebendo muito que o papel do empreendedor, ele passa, hoje em dia, pelo papel também da criação de conteúdo. Tem muita gente que não tem uma equipe, que não tem esse suporte e, por exemplo, não tem como contratar uma agência e precisa, de fato, essa parte por conta própria. Então, ao mesmo tempo, essa pessoa também vai assumir o lugar da criação de conteúdo, e esse é um lugar que ainda exige esse conteúdo acelerado e esse conteúdo em um grande volume. Sem dúvida. É isso, assim, eu acho que ainda é para poucos, ainda tem muita gente precisando entrar na internet, existir como criador de conteúdo, porque às vezes a gente acha que esse mercado está saturado, mas não. Tem muita gente ainda para se tornar criador ou para se tornar um criador com um negócio sustentável, né? Essa conversa ela é interessante nesse sentido também, porque assim, quais são as ferramentas que a gente pode compartilhar para que mais pessoas consigam usar a internet de uma forma que potencialize suas criações ou suas vendas? Maravilha, gente. Então, chegamos ao fim das nossas perguntas. Eu vou repetir, vou ser repetitiva, eu estou muito honrada. Estou aqui com as minhas melhores amigas que nem me conheciam antes. Altamente fã. Sim, momento de tietagem, porque, enfim, é para isso também que a gente está aqui. Queria agradecer o papo sincero com vocês, o tempo que vocês prenderam para estar aqui comigo, com a gente, enfim, agradecer quem está ouvindo, agradecer a Creators, a Noah, por ter convidado. Enfim, muito obrigada. Não sei se alguma de vocês quiser falar alguma coisinha, terminar, fiquem à vontade. Esse palco é nosso, esse palco é de vocês. E eu só tenho a agradecer. Eu quero agradecer, foi um papo muito rico, um prazer enorme trocar ideia com vocês. Obrigada, Creators, obrigada, Noah, Bárbara, Joyce, Lu, todo mundo que mandou pergunta também, que nos ouviu. Eu acho que toda vez que a gente consegue conversar sobre isso, a gente dá um passo para entender mais sobre esse momento, né? A gente sai daquela coisa daquela frase que às vezes a gente ouve no Instagram, agora todo mundo quer ser blogueirinha, e a gente dá um passo para entender que somos criadores e a gente quer viver disso de uma forma saudável, de uma forma que a gente consiga ter rendimentos e a gente consiga ter relevância. Então, adorei o papo, achei super importante. Obrigada demais.
Também amei participar, quero muito agradecer o espaço e acho que aqui junto com a gente também tem muita gente que é da criação de conteúdo, tem muita gente que representa marca também e esse tipo de conversa eu vejo como fundamental para o nosso mercado, principalmente diante de tantas mudanças e para a gente conseguir realmente encontrar meios de fazer isso de uma forma mais saudável e de uma forma que todo mundo consiga ter esse negócio rentável, mas ao mesmo tempo consiga respeitar os seus limites também. Também agradeço pelo espaço seguro, né? Muito bom, assim, a Joyce falando do blog, né? Que ela pode falar o que quiser sem filtro. Acho que eventos como esse também proporcionam isso. E principalmente, assim, tempo, né? Para a gente ficar com uma ideia, né? Para absorver, para ouvir o outro, as pausas. Então, super obrigada, Creators, Bárbara, pela condição, foi muito legal. Então tá. Eba, voltei aqui para dizer que eu estou muito feliz e maravilhada com esse papo incrível. Foi, na verdade, não foi um papo, foi uma aula. Aprendi muito e entendi muito sobre esse novo mercado, esse universo que está crescendo exponencialmente. A gente está vendo as pessoas, como a Bárbara falou, quererem trabalhar com suas paixões, dividir seus conhecimentos através da internet. Eu acho que isso é um movimento, além de comercial e monetização, a gente pode falar que é um movimento de acessibilidade, porque a gente vive num país que tem um gap de educação absurdo, e o fato da Dani, por exemplo, dar dica de livro, é uma coisa muito importante, né? E a gente... A Joyce fala do cabelo, que a gente está vendo as pesquisas no Google aumentarem sobre transição capilar, sobre cabelo crespo. A Luísa com essa vozinha super doce falando de transição para liderança. Então, além de tudo, a gente está falando de compartilhar conhecimento, acessibilidade, instruindo a população. Isso é muito legal. Que bom que a gente está vendo isso acontecer. É um prazer ter vocês aqui com a gente nesse papo, um prazer ainda maior ter vocês com a gente na comunidade da Creators. Obrigada a todo mundo que escutou, que ficou aqui com a gente até agora. Queria avisar que quem quiser continuar na sala, vai ter musiquinha, a gente pode bater um papo, trocar uma ideia, conversar um pouquinho no Special Chat, nessa rede muito legal. Obrigada por tudo, um beijo e até o próximo Creators Day.